Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Mais uma aula de gramática, mais um momento em que você para e começa a passar para a fase analítica. É sempre isso, toda vez que a gente chega para uma aula de gramática, é a hora que você vai analisar tudo que você já vinha dizendo. Isso porque muitas vezes você já viu durante o nosso curso estruturas gramaticais que você vê nas nossas aulas de gramática. Então esse é o momento de você começar... Ah, era por isso que eu usava assim? Olha, essa estrutura é assim, assado? Bom... Essa é a hora, esse é o seu momento. Faz o seguinte, entra no seu modo aula. Eu sempre falo do modo aula, desse silêncio, desligar, sair das redes sociais, estar num horário em que para você estudar funciona, em que você prioriza você. Esse é o seu momento, a prioridade é você. Então é muito importante que você esteja fazendo isso num horário, num momento em que você possa fazer. Sem criança gritando, sem chefe perto, sem família bagunçando. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. Entra no seu modo aula, sai das redes sociais. Vem estudar inglês porque isso vai te dar resultado. Beleza? Ó, o tempo verbal que eu quero conversar com vocês hoje é esse aqui, ó. Passive voice. Passive voice. É a voz passiva. Então, assim como em português, a gente também utiliza a voz passiva para contextos mais formais, jornalísticos. A gente não fica falando o tempo todo, um corpo foi encontrado em tal lugar. A gente fala de forma mais direta, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Mas é importante que você saiba, que você consiga reconhecer a voz passiva e utilizá-las nos momentos que são necessários. Então, vem comigo. Vamos dar uma olhadinha nisso, ó. Look at these examples. Deixa eu ver se a minha canetinha está ativada aqui já. Deixa eu ativar minha canetinha. Então, olha para esses exemplos. People speak English all of the world. People speak English all over the world. Essa palavrinha é uma palavrinha bem complicadinha, né? Mundo. Sabe o que você pode fazer para pronunciar ela? Embora essa não seja uma aula de pronúncia, olhei aqui e lembrei. Você pode separar e falar old. World. Ó. World. 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 Beleza? Então você pode treinar isso. Voltamos para o assunto da gramática. Então, olha lá. People speak English all of the world. As pessoas falam inglês ao redor do mundo. English is spoken all of the world. O inglês é falado no mundo inteiro. Perceberam a diferença que eu tenho entre a primeira frase e a segunda? Na primeira frase, eu dou uma ideia de ação. As pessoas falam. É uma ideia ativa. Enquanto a segunda dá uma ideia mais passiva. O inglês, ele é falado. Então, esses dois pontos são pontos importantes. Eu quero que você analise a forma que o verbo, nesse caso, falar, speak, ficou na primeira frase e na segunda frase. Se você fez o dever de casa, você já percebeu que na segunda frase, você olhou e disse, pera, mas isso aqui parece a terceira coluna da tabela. Exatamente, é a terceira coluna da sua tabela. Tabela de quê? Tabela de verbos. Quando a gente pega a tabela de verbos, a gente tem a terceira coluna. Lembra que eu te falei que ela seria importante para alguns tempos verbais? Então, o particípio passado. Para formar a voz passiva, em alguns momentos nós vamos precisar dele. Então, fica atento. Então, como você viu aqui, a gente tem a active voice e a passive voice. Vamos mergulhar um pouquinho mais e entender mais como é que funciona isso. Então, quando é que eu devo utilizar a voz passiva? Eu utilizo quando o autor da ação for desconhecido. Alguém fez, mas eu não sei quem fez. Ó, eu fui roubado. I've been robbed. Quem roubou? Não sei, tá? I've been robbed. Alguém me roubou, mas eu não sei quem. Quando o autor da ação for irrelevante. Gente, isso é muito importante. Não tem muita importância de quem fez. Então, eu vou utilizar a voz passiva. Olha lá. An experimental solar power plant will be built in the Australian desert. An experimental solar power plant will be
built in the Australian desert. Uma planta solar experimental será construída no deserto da Austrália. Quem construiu? Irrelevante. A relevância é a planta lá, o projeto experimental da planta, ela vai ser construída no deserto. Aí eu vou utilizar a voz passiva. Ok? Então, quando o autor for desconhecido, quando o autor for irrelevante, voz passiva. Vamos dar uma olhadinha nesses dois exemplos. Como é que é a forma, a estrutura da voz passiva? Primeiro, deixa eu te mostrar a estrutura da voz ativa. Então, ó, Anna drove her car off the road. Anna drove her car off the road. Temos o sujeito, Anna. Temos o verbo que está aqui na forma passada, drove, que é a forma presente é o drive, dirigir. Her car. Então, vamos pensar lá em português. Lembra, eu sempre falo, quando a gente está falando de gramática, muitas vezes o português vai nos ajudar. Então, dá uma olhadinha aqui e vamos pensar em português, eu e você, simpatia. Olha lá. Ana dirigiu. Quem dirigiu? Ana. Ana é o sujeito. Ana dirigiu o quê? Quem dirige, dirige alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser o objeto. Lembra que você fazia isso lá na escola? Objeto direto, objeto indireto, beleza. Então, ó, her car, objeto. Essa é a estrutura básica de toda a frase em inglês. Lembra? Sujeito, verbo, objeto. E aí a gente tem complementos e tal. Mas a base é formada por sujeito, verbo e objeto. Se eu for transformar isso para voz passiva, Lorena, como é que fica? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Para a voz passiva, eu preciso que o meu objeto venha na frente, ele vira o sujeito, e o sujeito, tipo, vira o objeto. Vamos dar uma olhada, ó. The car was driving off the road by Anna. Primeira coisa, lembra? Peguei o verbo e coloquei no particípio passado. Past participle. Que é a terceira coluna da tabela. Sua tabela de verbos lá, que tem lá no curso, a terceira coluna. Outra coisa foi o seguinte, Lorena, você me falou que eu, quando estou utilizando a voz passiva, é quando eu não vou dar muita importância para quem fez a coisa, né? Então, é irrelevante ou desconhecido. Mas nesse caso, você citou Ana. Mas olha como eu citei com by. Ok? Então, ó, quando eu, mesmo sabendo que não é muito relevante, ou quando eu quiser citar o autor da ação para a voz passiva, eu vou utilizar by. Então, basicamente, o que eu troco da voz ativa para passiva? Os lugares. Então, quem era o objeto vem para frente e o sujeito vai para o fundo. Vamos dar uma olhada em detalhes em cada um deles? O que eu trouxe para vocês aqui? Essa tabela é vida para vocês, tá? Todo o material que tem aqui no curso, gente, ele é retirado de gramáticas oficiais, tá? Esses não são exemplos que vieram da minha cabeça. A grande maioria dos exemplos não são. Inclusive, nos últimos vídeos eu vou citar e vou colocar as gramáticas lá, se vocês quiserem adquirir. Mas então, o que acontece aqui? Eu tenho o verbo, aqui, o tempo verbal em que o verbo acontece, como vocês estão vendo, ó, simple past, past progressive. Lorena, o que é past progressive? A gente não viu aqui não, a gente viu sim. O past progressive é o past continuous, ok? Na hora que você encontrar progressive, você pode trocar pelo continuous. Tudo bem? A gente tem a voz ativa e a gente tem a voz passiva. Então, vamos conhecer como é que ficariam exemplos na voz ativa. Se eu quiser dizer, Ana escreveu uma carta. Ana escreveu a carta, ó lá. Ana wrote the letter. E como é que eu faço para transformar isso na passiva? A carta foi escrita por Ana. The letter was written by Anna. Ó,
O by que a gente comentou, porque eu quero dizer quem escreveu. O verbo aqui, ó, no particípio passado. E o verbo was, que veio substituir o verbo no passado, no passado simples, tá? Was writing. Past progressive. Anna was writing the letter. Ana estava escrevendo a carta. Anna was been writing the letter. Anna had written the letter. Past perfect, ok? Aí você vai precisar, uma excelente ideia nessa aula aqui, seria você ter as outras aulas de gramática. Mesmo que em PDF, dá uma olhada na estrutura, na forma de cada tempo verbal, principalmente para aqui, ó, para voz ativa. Porque você só vai conseguir entender a transformação para passiva quando você internalizar a ativa. Então, ó, Anna had written the letter. Anna tinha lido a carta. Anna had been written by... Oh, sorry. The letter had been written by Anna. A carta foi lida por Ana. Ana, ó, presente, ó. Quem eu tenho? Ana, por causa de Ana, eu tenho S no final do verbo. Anna writes the letter. The letter is written by Anna. A carta foi escrita por Ana. Vou trocar aqui a canetinha, agora que eu pensei. Só veio a ideia agora. Acho que a cor vermelha fica melhor, né? Porque como tá tudo escrito em preto. Beleza, ó. The letter is written by Anna. A carta foi escrita por Ana. Past, present progressive. Present continuous. Anna is writing the letter. Ana tá escrevendo. Anna is writing the letter. The letter is being written by Anna. A carta está sendo escrita por Ana. Present perfect. Anna has written the letter. Ana escreveu, né? Que a gente sabe que fica no passado. Tinha escrito a carta. The letter has been written by Anna. A carta tinha sido escrita por Ana. Anna will write the letter. Ó, código de futuro. Anna will be, the letter will be written by Anna. A carta será escrita por Ana. Futuro perfeito. Anna will have written the letter. The letter will have been written by Anna. Ana escreverá a carta. Terá escrito a carta, né? Aí ele diz, a carta terá sido escrita por Ana. Anna should, ó, modal. Anna should write the letter. Ana tem que escrever, deveria escrever a carta. The letter should be written by Anna. A carta deveria ser escrita por Ana. Anna should write the letter. Ana deveria ter escrito. The letter should be written by Anna. A carta deveria ter sido escrita por Ana. Bom, eu sempre falo que a voz passiva não é uma coisa imediata da gente absorver. Até porque, como vocês perceberam, estão percebendo aqui agora, trata-se de um inglês mais polido e mais formal, que em alguns momentos a gente vai precisar utilizar, mas na maioria das vezes a gente fala na voz ativa. Então, quando a gente precisa fazer essa troca, a gente fica meio estranhando. Faz o seguinte, assiste essa aula quantas vezes necessário for. Faz o download que eu vou deixar do material para você aqui e escreva os seus próprios exemplos. Faz como a gente está aqui. Se coloca sujeito na oração, troca o verbo. Faz uma tabelinha dessa para você no seu caderno. Se você tem um notebook que você estuda, faz uma tabelinha dessa. Troca o verbo, troca a situação e coloca você. Seu nome, Paulo, Pedro, Ana Paula, Carolina, Joana, Maria. Coloca o seu nome e vai formando as frases ativas e transformando para as frases passivas. E você vai perceber que com o tempo vai ficar mais fácil de você entender. Outra coisa, não é porque a gente não utiliza muito no inglês falado que você vai deixar de lado, tá? Comece a perceber, lendo, sei lá, algum artigo, algum jornal, alguma revista, principalmente notícias. E você vai ver que lá você vai encontrar a voz passiva. Então é importante que você tenha uma certa ideia de quem é ela. Tranquilo? Beleza, vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!